Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney. Hoje eu trago uma reflexão extraída do livro de Ezequiel, capítulo 3, dos versículos 3 ao 16. Vou fazer a leitura aqui de uma forma compacta. Caso você queira acompanhar, você pode fazer a leitura aí em sua casa. O texto diz o seguinte, ó: assim diz o Senhor, ai dos falsos profetas, tolos, que seguem seu próprio espírito e não viram nada. Suas visões são falsas, suas adivinhações mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, mesmo eu não tendo falado? Portanto, assim diz o soberano Senhor: por causa das suas palavras falsas e de suas adivinhações mentirosas, estou contra vocês, palavra do soberano Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas, porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz. E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Esse texto foi escrito pelo profeta Ezequiel, que viveu cerca do ano 590, mais ou menos, um pouco menos do que isso, antes de Cristo. E esse profeta, ele é usado por Deus para direcionar-se contra os falsos profetas. Havia os verdadeiros profetas como Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías e tantos outros, uns que profetizaram em nome de Deus antes do exílio babilônico, e outros que profetizaram durante e outros que profetizaram depois do exílio. Mas o fato é que, assim como havia os verdadeiros profetas que trouxeram mensagens variadas, mensagens de juízo, mensagens de bênçãos, mensagens de restauração, também havia os falsos profetas, aqueles que estavam infiltrados no meio do povo e que não falavam em nome de Deus. Pelo contrário, como o texto diz, falavam baseado nas suas visões, falavam baseado na sua vontade, e Deus não tinha falado por meio deles. Então o Senhor não estava omisso ou alheio a essa situação. Pelo contrário, ele usou os profetas verdadeiros para que pudesse trazer uma mensagem de alerta para esses falsos profetas. Estou contra vocês, diz o Senhor. Deus mesmo estava se colocando contra esses profetas que profetizavam mentiras e que massageavam o ego de um povo que estava em rebeldia contra Deus. Então Deus fala, vocês profetizam aquilo que eu não mandei e esperam que isso se cumpra. Talvez você que está vendo esse vídeo pense, mas isso foi 500 anos antes de Cristo, ou mais ou menos. Mas eu te digo que essa mesma questão acontece nos dias de hoje. Hoje, principalmente com as redes sociais, principalmente com a mídia, principalmente curtidas, likes, engajamento. O que mais vemos por aí são pessoas usando a internet, usando os meios, os veículos de comunicação para falar em nome de Deus aquilo que Deus não disse, aquilo que Deus não mandou eles profetizarem, aquilo que Deus não mandou eles declararem. É comum hoje abrirmos Instagram, YouTube, outras formas de redes sociais, de comunicação de redes sociais, e você vê pessoas falando, olha, Deus, essa semana vai ser semana de bênção, essa semana é semana de vitória, eu decreto vitória, eu decreto isso, eu decreto aquilo outro. Mas será que Deus mandou alguém decretar algo? Entenda que uma pessoa, quando coloca um vídeo desses, quando coloca um conteúdo desse, ela está pegando todo tipo de gente. Pessoas que inclusive não tem nada a ver com a fé cristã, pessoas que de repente podem estar vivendo uma vida totalmente oposta ao Evangelho. E aí elas trazem palavras de bênção, palavras palavras que massageiam o ego daquele que está ouvindo, mas que podem não ter nada a ver com aquilo que Deus tem para de fato falar com cada indivíduo. Porque a comunicação que Deus tem, ela é individual, ela pode sim ser uma mensagem em grupo, mas ela também é individual, e ela pega cada indivíduo dentro da sua circunstância de vida. Então, dentro de cada indivíduo, você vai ter uns que estão em obediência e outros que não. Você vai ter uns que Deus tem sim uma palavra de vitória, mas para outros Deus pode ter uma palavra de repreensão. Por isso é perigoso você ir numa rede social ou num púlpito, ou seja, onde você tiver oportunidade de falar, e falar de uma forma aquilo que Deus não mandou falar. Assim como também uma responsabilidade para você que escuta, está ouvindo esses líderes,
que podem estar profetizando algo, que podem estar dizendo algo que não é necessariamente aquilo que Deus tem a falar com você. Então, o que aprendemos a respeito desse tema? Primeiro, se você fala em nome de Deus, tenha cuidado com aquilo que você fala. Fala aquilo que a palavra, aquilo que Deus colocou de fato ao seu coração, não aquilo que vai ser, aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que Deus tem a falar. E muitas vezes aquilo que Deus tem a falar não é o que o povo quer escutar, mas é o que o povo precisa escutar. E para você que está ouvindo, eu te digo, para você que está buscando ouvir a voz de Deus, eu te digo, as duas melhores formas de você ouvir a voz do Senhor de fato são, primeiro, leitura da Bíblia. Leia e estude a palavra de Deus, pois o Espírito Santo falará diretamente contigo. E a segunda maneira de você conseguir ouvir a voz de Deus é dando atenção aos verdadeiros profetas, aos verdadeiros ministros, aos verdadeiros intérpretes, aos verdadeiros homens que foram colocados por Deus para que pudessem falar em nome dele. E como você vai saber quem é esse homem? Observando a conduta, observando os frutos, observando a vida dele, observando se aquilo que ele fala é condizente com aquilo que ele vive. Se aquilo que um ministro, que um profeta, se aquilo que um homem, uma mulher de Deus fala é condizente com aquilo que ela vive, então essa pessoa de fato é um representante de Deus nessa terra. E que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e transmitindo essa mensagem, aplicando essa mensagem em algo prático no seu dia a dia.